Meus amigos, estou eu aqui, escondido num cantinho da minha casa, em meio à celebração do meu aniversário, né? Tá eu aqui, escondido, de butuca, pra quê? Pra falar sobre a história, né? Galera ali já tá pronta pra cantar os parabéns, só que eu tive que pedir pra eles parar. Falei, galera, segura o parabéns. Por que, Luiz? Porque a história foi feita na NBA. Do que eu tô falando? Estou falando dos 83 pontos de Bam Adebayo. Sim! Você não ouviu errado. 83 pontos de Bam Adebayo. Foi isso que nós vimos nessa noite. Um jogo que ninguém tava dando a mínima moral. Mínima moral. Eu, inclusive. E aqui eu sou sincero, tá? Eu estava cagando baldes para Miami Heat e Washington Wizards. Eu já havia avisado mais cedo que hoje não teria cobertura da rodada por conta do meu aniversário, por conta da celebração do meu aniversário. Inclusive, se a minha dicção não tiver muito boa, é porque, né, tem o Zen, né, a cervejinha, porque, porra, aniversário do titio, né, relevem. Mas, enfim, eu já havia falado que não ia ter cobertura da rodada, então, assim, eu tava totalmente alheio ao que tava acontecendo na NBA. Só que eu tenho a notificação, né, dos placares da NBA ligado no meu celular. Então tava eu ali, tomando um biricuti, e aí, pum! Heat e Wizards indo pro intervalo. Eu cliquei, aí eu vi. Pô, tem um malandro com 43 pontos indo pro intervalo. Quem que é? No Wizards e Heat, quem que poderia ser? O Tyler Hero, talvez? O Norman Powell? Não. Bam Adebayo. Bam Adebayo foi pro intervalo do jogo com 43 pontos. Nesse momento, eu já, né? Eu já fui lá no... Vou fazer propaganda. Já fui lá no Prime, né? Inclusive Prime paga nós. Botei no jogo e fiquei, sabe? Naquele som ambiente. Deixei o joguinho na televisão, galera aqui e tal, trocando ideia e eu ali, né? De butuca. Aí fui vendo, 43, 45, 50, 60 pontos. Aí eu falei, galera, olhem pra tela da televisão, porque a história vai ser feita na NBA. E aí, o meu aniversário parou. Geral começou a ver o jogo. Inclusive, geral tá trocando ideia ali sobre o jogo. Pessoal totalmente alheio ao basquete, não estão entendendo o porquê que eu tava maluco gritando. Mas estão ali, estão no debate. Enfim, basquete é maravilhoso, né? O pessoal nunca viu um jogo de basquete na vida, estão ali, resenhando sobre o jogo. Enfim. Inclusive, galera, se vocês ouvirem algum barulho externo, de música, alguma coisa, eu pedi pra galera baixar a música ali só pra eu gravar rapidinho. Mas se vazar alguma coisa, relevem, tá? Porque aqui é improvise, né? Tô improvisando. Enfim. A Adebayo foi começando a fazer ponto, eu olhando, maluco, aí 83. O homem meteu-lhe 83 pontos no jogo. Ah, Luiz, mas ele cobrou 43 lances livres, inclusive maior marca de lances livres de um jogador na história da NBA, tá? Em um só jogo, fique registrado. Cobrou 43 lances livres, mas foda-se que ele cobrou 43 lances livres. O cara meteu 83 pontos, tá? E vamos falar a real,
No quarto período inteiro, ele ficou cavando o lance livre para aumentar a pontuação? Sim. O Spoelstra ficou mandando ele cavar lance livre pela pontuação? Sim. Mas até o quarto período, os lances livres que ele vinha cobrando eram de lances onde ele estava indo para dentro da defesa do Wizards, querendo pontos, tanto que muitos desses lances livres foram de end-ones, tá? Então não vem aqui desmerecer o que o Adebayo fez por conta dos lances livres, tá? Pelo amor de Deus. Enfim. 83 pontos, irmão. O cara meteu-lhe 83 pontos. Estamos falando da segunda maior pontuação de um jogador num jogo na história da NBA. É a maior pontuação de um jogador na NBA registrada por câmeras, porque não existem registros dos 100 pontos do Wilt. Os 100 pontos do Wilt é como se fosse o monstro do Lago Ness. Ninguém nunca viu, mas a gente acredita que existe, né? O do Adebayo não. O do Adebayo tem comprovação. Tem comprovação que existiu. Foi isso que aconteceu nessa noite. E é por isso que em meio ao meu aniversário eu estou aqui, num cantinho da minha casa, falando com vocês. Porque é algo que não tem como não falar. É algo que não tem como passar batido. Não tem como você ver o que aconteceu hoje, você sendo um fã de basquete, e ignorar, normalizar, porque não é normal. O jogo de hoje é um jogo que a gente vai falar sobre durante décadas. Décadas. Assim como falamos sobre o jogo de 81 do Kobe, o jogo de 81 pontos do Kobe durante décadas, a gente vai falar sobre esse jogo do Adebayo. Até pelo fator de imprevisibilidade. Eu até falei com a minha irmã quando tava rolando, eu falei, só pra você ter noção do quão bizarro é isso aqui que tá acontecendo, falando pra ela. Se eu fosse montar uma lista com 100 jogadores que eu acharia que poderiam ter um jogo de 80 pontos na carreira, o Adebayo nunca que estaria entre os 100. Nunca. Eu poderia citar tranquilamente 100 jogadores com maior probabilidade de ter um jogo de 80 pontos na carreira do que o Adebayo. Por quê? Porque o Adebayo, apesar de ter melhorado como né, jogador ofensivo, inclusive desde a comida de rabo que o Dwayne Wade deu nele publicamente, o Adebayo virou um monstro ofensivo, né? Melhorou pra caralho. Mas mesmo ele melhorando, ele, cara, não é um cara de elite no ataque. A principal valência do Adebayo é a defesa, né? Então, ele nunca seria um palpite meu pra marcar 80 pontos no jogo. Então, até por esse fator imprevisibilidade, o jogo de hoje ele vai ser lembrado pra sempre. Pra sempre. Entendeu? E é um jogo muito foda, cara, que coroa essa mudança de postura do Adebayo, coroa esse momento mais protagonista do Adebayo, esse momento mais, de fato, scorer do Adebayo. Ele melhorou muito ofensivamente nos últimos meses. Coroa o trabalho, né? Um cara que chegou do draft sem ninguém dar muita moral e virou o grande pilar desse Miami Heat, né? Não é à toa que o apelido dele é The Captain, né? O capitão. 2 vezes campeão do leste, sabe? É um cara, assim, enorme. É um cara enorme para a história do Heat, que hoje finca os seus pés na história do Heat, né? De novo. Finca ainda mais, né? Seus pés na história do Heat. E finca seus pés na história do basquete, na história da NBA. Ele passou Kobe Bryant. Ele encostou no Wilt Chamberlain. Foi isso que Bam Adebayo fez nessa noite. Então, assim, é óbvio que eu não deixaria de falar sobre isso, tá? Peço perdão pelo vídeo improvisado e tudo, mas é o que deu pra fazer, porque eu não ia conseguir esperar amanhã pra falar sobre isso. Eu tinha que dar os meus 2 centavos sobre isso aqui
né? Pra aproveitar o calor do momento. Inclusive tá um calor do caralho aqui, tá? Nossa senhora. Mas enfim, cara, é isso, velho. Histórico Bam Adebayo está pra sempre marcado na história do basquete. Segunda maior atuação individual da história da NBA. Primeira atuação, Wilt Chamberlain 100 pontos. Segunda, Bam Adebayo 83. E terceira, Kobe Bryant 81. As 3 maiores atuações individuais em termos de pontos, né, em um só jogo na história da NBA. Fantástico, cara. Fantástico. Ah, foi contra o Wizards. Ah, cobrou quase 50 lances livres. Sim, e foda-se. Foda-se. Essa é a verdade. Foda-se que era contra o Wizards. Foda-se que ele cobrou quase 50 lances livres. 83 pontos são 83 pontos, tá? Então, não vem querer diminuir, não vem querer desmerecer. Foi absurdo, foi gigantesco. E quem viu esse jogo, quem viu essa atuação da Adebayo, fique ciente. Você viu a história acontecer. E no meu caso, é um jogo que eu nunca vou esquecer por ser 83 pontos, mas também por ter sido no meu aniversário. Então não vai ter como eu esquecer esse jogo. Não vai ter como. Porra. Muito foda, cara. Muito foda mesmo. Agora eu vou encerrar o vídeo, porque a galera já deve estar louca pra botar a música de novo. Inclusive, tava rolando um bom bonde dos Havaianos antes de eu começar a gravar, viu? Um bom bonde dos Havaianos. Grande grupo musical. Então a galera tá doida pra voltar a música, então eu vou lá. Obrigado pela sua audiência, desculpa pelo vídeo improvisado, mas igual eu falei, eu não poderia deixar de falar sobre isso hoje. Grande abraço, fiquem bem, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, galera. Obrigado, beijo e até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu volto. Se bem que eu tô vendo aqui também o Wembanyama tá brincando aqui contra o Celtics, hein? Puta que pariu, não é possível que eu vou... Pelo amor de Deus, eu não quero mais trabalhar hoje, porra! O Adebayo já me tirou da minha festa! Calma aí! Enfim, galera, tamo junto, obrigado, beijo e tchau.